Você já se perguntou qual seria o destino da humanidade se um cometa gigante viesse direto em nossa direção? Hoje vamos descobrir qual dos dois cometas mais famosos da história representa o maior perigo para nosso planeta: o lendário Halley ou o colossal Hale-Bopp. Prepare-se para uma jornada pelo espaço que vai mudar completamente sua perspectiva sobre esses visitantes cósmicos. Quando falamos de cometas perigosos, estamos lidando com verdadeiras bombas cósmicas, viajando a velocidades inimagináveis pelo sistema solar. O cometa Halley, nosso velho conhecido que nos visita a cada 76 anos, carrega consigo uma reputação que atravessa milênios. Já foi interpretado como presságio de guerras, quedas de impérios e catástrofes. Mas será que essa fama é realmente justificada quando comparamos com gigantes como o Hale-Bopp? Para entender qual representa a maior ameaça, precisamos mergulhar nos números que definem esses monstros espaciais. O cometa Halley possui um núcleo relativamente modesto, medindo aproximadamente 15 km de comprimento por 8 km de largura. Pode parecer pequeno, mas não se deixe enganar por essas dimensões. Estamos falando de uma massa estimada em 220 bilhões de toneladas, composta por uma mistura letal de gelo, poeira e rochas, viajando a velocidades que podem chegar a 70 km por segundo quando se aproxima do Sol. Agora imagine algo muito mais assustador. O cometa Hale-Bopp possui um núcleo com diâmetro estimado entre 37 a 60 km. Para colocar isso em perspectiva, é como se toda a cidade de São Paulo fosse transformada em uma bola de gelo e rocha espacial. Sua massa é pelo menos 100 vezes maior que a do Halley, tornando-o um dos maiores cometas já observados pela humanidade. Quando Hale-Bopp passou por aqui em 1997, permaneceu visível a olho nu por incríveis 18 meses. Um recorde absoluto que demonstra sua magnitude extraordinária. Mas tamanho não é tudo quando falamos de perigo cósmico. A verdadeira ameaça está na proximidade e frequência das visitas. O cometa Halley segue uma órbita elíptica que o traz relativamente perto da Terra a cada 76 anos. Em sua última passagem, em 1986, chegou a aproximadamente 63 milhões de quilômetros de nosso planeta. Pode parecer uma distância segura, mas em termos astronômicos, isso é praticamente raspar a tinta do carro. O Hale-Bopp, por outro lado, segue uma órbita muito mais ampla, levando cerca de 2.533 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Em 1997, sua aproximação máxima foi de 194 milhões de quilômetros da Terra, mais de 3 vezes a distância do Halley. Isso significa que, embora seja muito maior, o Hale-Bopp mantém uma distância respeitosa de nosso planeta. Aqui entra um fator crucial que muitos não consideram: os detritos. Cada vez que um cometa se aproxima do Sol, o calor solar vaporiza parte de seu núcleo, criando aquela cauda espetacular que vemos no céu. Mas esse processo também libera milhões de partículas que ficam espalhadas ao longo da órbita do cometa. O Halley é responsável por 2 das chuvas de meteoros mais conhecidas: as Eta Aquáridas em maio e as Oriônidas em outubro. Esses fragmentos bombardeiam nossa atmosfera regularmente, criando um espetáculo celestial, mas também representando um risco constante para satélites e naves espaciais. Vamos agora ao cenário que todos temem. E se um desses cometas realmente colidisse com a Terra? Um impacto direto do Halley seria absolutamente devastador. Com sua velocidade de aproximação, a energia liberada seria equivalente a milhões de bombas nucleares explodindo simultaneamente. Estaríamos falando de um evento de extinção em massa, similar ao que eliminou os dinossauros há 66 milhões de anos. Cidades inteiras seriam vaporizadas instantaneamente, tsunamis gigantescos varreriam continentes, e uma nuvem de poeira bloquearia o Sol por anos, causando um inverno nuclear global. Mas se o Halley já seria catastrófico, o impacto do Hale-Bopp seria simplesmente apocalíptico. Com sua massa 100 vezes maior, a energia liberada seria inimaginável.
Estamos falando de um evento que poderia literalmente quebrar a crosta terrestre, criar oceanos de lava e potencialmente até alterar a rotação do planeta. Seria o fim não apenas da civilização humana, mas possivelmente de toda a vida complexa na Terra. Felizmente, as órbitas desses cometas são bem conhecidas e monitoradas constantemente. O Halley não representa a ameaça real de colisão nas próximas centenas de passagens. Sua órbita é estável e previsível, mantendo-se em uma trajetória segura. O Hale-Bopp, com seu período orbital de mais de 2 milênios, também não mostra sinais de mudança de curso que pudessem colocá-lo em rota de colisão. Mas a ciência nos ensina que o cosmos é imprevisível. Perturbações gravitacionais de planetas gigantes como Júpiter podem, ao longo de milhares de anos, alterar ligeiramente as órbitas cometárias. É por isso que organizações como a NASA mantêm sistemas de monitoramento 24 horas por dia, rastreando não apenas cometas conhecidos, mas também procurando por novos objetos que possam representar ameaça. Existe ainda outro aspecto fascinante dessa comparação: a composição química. O Halley é rico em compostos orgânicos complexos, incluindo moléculas que contêm carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Alguns cientistas especulam que cometas como o Halley podem ter sido responsáveis por trazer os ingredientes básicos da vida para a Terra primitiva. O Hale-Bopp também apresenta uma composição química rica, com evidências de água, monóxido de carbono e diversos compostos orgânicos em seu núcleo. Quando analisamos todos esses fatores, chegamos a uma conclusão surpreendente. Embora o Hale-Bopp seja muito maior e potencialmente mais destrutivo em caso de impacto, o Halley representa um risco estatisticamente maior para a Terra. Sua órbita mais próxima e período mais curto significam que ele tem muito mais oportunidades de sofrer perturbações que poderiam alterar sua trajetória. Além disso, os detritos constantes que ele deixa em nossa vizinhança cósmica representam um perigo contínuo, ainda que menor. Mas aqui está a verdade reconfortante. Ambos os cometas, apesar de sua grandiosidade e poder destrutivo teórico, seguem órbitas estáveis que não representam ameaça real para nossa geração ou mesmo para as próximas centenas de gerações. A probabilidade de um impacto cometário significativo é estimada em aproximadamente 1 em 50 milhões por ano para objetos do tamanho do Halley, e ainda menor para gigantes como o Hale-Bopp. O verdadeiro perigo não vem dos cometas que conhecemos e monitoramos, mas sim daqueles que ainda não descobrimos. Cometas de longo período vindos da distante nuvem de Oort podem aparecer com pouco aviso prévio. É por isso que o investimento em sistemas de detecção e, eventualmente, em tecnologias de deflexão de asteroides e cometas é tão crucial para o futuro da humanidade. Para entender melhor essa ameaça invisível, precisamos falar sobre a nuvem de Oort, uma região esférica que envolve nosso sistema solar a uma distância de até 100.000 unidades astronômicas do Sol. Lá existem trilhões de núcleos cometários dormentes, verdadeiras bombas relógio cósmicas, esperando o momento certo para serem perturbadas por estrelas passantes ou influências gravitacionais distantes. Quando isso acontece, esses objetos podem ser enviados em direção ao sistema solar interno com trajetórias completamente imprevisíveis. A história da Terra está repleta de evidências de impactos cometários e asteroidais que moldaram nosso planeta. O evento de Tunguska, em 1908, na Sibéria, foi provavelmente causado por um fragmento cometário de apenas algumas dezenas de metros que explodiu na atmosfera com a força de 1000 bombas de Hiroshima. Imagine o que um núcleo cometário inteiro poderia causar. O impacto de Chicxulub, que eliminou os dinossauros, pode ter sido causado por um asteroide, mas muitos cientistas não descartam a possibilidade de ter sido um cometa de grande porte. Atualmente, a humanidade está desenvolvendo tecnologias que poderiam, teoricamente, desviar um cometa em rota de colisão. A missão DART da NASA, que em 2022 conseguiu alterar a órbita do asteroide Dimorphos,
provou que é possível modificar a trajetória de objetos espaciais. No entanto, desviar um cometa seria muito mais complexo do que desviar um asteroide. Cometas são menos densos, mais frágeis e podem se fragmentar quando submetidos a forças externas, potencialmente criando múltiplos projéteis menores em vez de um único objeto desviado. Então, qual cometa é mais perigoso? Se considerarmos apenas o potencial destrutivo bruto, o Hale-Bopp vence disparado. Mas se levarmos em conta a probabilidade real de ameaça, considerando proximidade orbital e frequência de passagens, o Halley assume a liderança. Na prática, porém, ambos são monumentos à beleza e ao poder do cosmos, visitantes antigos que nos lembram de nossa posição frágil, mas privilegiada, neste vasto universo. A próxima vez que você olhar para o céu noturno e avistar um cometa, lembre-se de que está observando um dos espetáculos mais antigos e grandiosos da natureza. Esses viajantes cósmicos carregam consigo a história do Sistema Solar, os segredos da formação planetária e, quem sabe, até mesmo as sementes da própria vida. Se você ficou fascinado por essa jornada pelo cosmos, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre os mistérios do universo. Temos muito mais para explorar juntos, desde buracos negros até a busca por vida extraterrestre. Até a próxima aventura espacial. E lembrem-se, o cosmos está sempre nos observando, assim como nós o observamos.